Zhao Tian estava calmo. De alguma forma ele havia se acostumado com a dor. Ele sentiu que todas aquelas partes amputadas do seu corpo tinham sido reconstruídas. O corpo de Zhao Tian não era mais o mesmo. Apesar de sua aparência não mudar em nada, tudo estava diferente. Os seus ossos eram fortes como aço. A sua pele, apesar de macia, dava a sensação de que dificilmente seria rasgada. Os seus meridianos estavam cheios de energia. Algo dentro do seu corpo emanava um forte brilho dourado, e aquilo se espalhava por todo o seu corpo e se conectava aos seus meridianos como se fosse uma videira. Isso é uma veia espiritual? Zhao Tian estava em descrença enquanto sentia as alterações em seu corpo. Ah. Você simplesmente não morre. Moleque, você conseguiu. A voz de Gold veio de dentro da cabeça de Zhao Tian. Acabou? Perguntou Zhao Tian. Sim. Agora que você se integrou com a minha centelha de vida, o seu corpo foi reconstruído e as nossas consciências se fundiram. Gold explicou. Zhao Tian, entendo. Então o mestre e eu iremos compartilhar as nossas consciências. Gold, sim. Mas como primeiro ensinamento, eu não irei interferir nas suas batalhas. A sua vida ou morte estará somente em suas mãos. Eu te guiarei num caminho marcial, mas não irei proteger a sua vida. Por mais que estejamos ligados, para mim não faz diferença se você morrer, pois a minha centelha de vida irá simplesmente voltar para este lugar. Mestre, obrigado pela confiança. Zhao Tian disse em um tom de gratidão. Me chamo de Super, espetacular e magnânimo mestre, mas então pode me chamar de Gold. Gold respondeu. Então eu vou te chamar apenas de Gold. Zhao Tian disse. Por quê? Algum problema com Super, espetacular e magnânimo mestre? Gold perguntou com um leve tom de raiva. Não. É apenas que Gold é o nome mais fácil e rápido de pronunciar. Zhao Tian estava impressionado com quanto aquele homem era excêntrico. Super, espetacular e magnânimo mestre? Quem gostaria de ser chamado assim? Será que esse cara é carente a tal ponto? Sei. Gold respondeu em tom de desconfiança. Quando abriu os olhos, Zhao Tian percebeu que a sua visão estava mais aguçada, e sua audição também havia melhorado. Ele olhou ao redor e depois para seu próprio corpo. Tudo estava em seu devido lugar. Após caminhar alguns metros, Zhao Tian parou em frente a uma enorme árvore de 30 metros de altura e 9 metros de circunferência. Zhao Tian olhou para suas mãos e firmemente cerrou os punhos. Ele sentia como se estivesse vivendo em outro corpo. Após uma pequena pausa, ele esmurrou a árvore com toda a sua força. No local onde o punho aterrissou, havia uma marca de 50 metros de profundidade. E era 2 vezes a circunferência do seu punho. Uau! Zhao Tian ficou extremamente satisfeito. Aquela árvore existia há milhares de anos. Seu tronco era algo que uma pessoa normal nem mesmo sonharia em danificar. Contudo, o soco de Zhao Tian conseguiu deixar uma profunda marca nela. Ele sentiu o poder espiritual correndo em suas veias, e aquela era uma sensação incrível. Gold,
Exatamente em que reino eu estou? Zhao Tian perguntou. Você mal está no primeiro nível do reino espiritual. Você precisa praticar muito ainda para dominar esse mísero poder. Gold disse de forma indiferente. Uhul! Eu tenho poder espiritual! Pai, irmão, eu consegui! Uhul! Zhao Tian começou a gritar e pular de alegria. Seu sonho finalmente se realizou. Como ele não poderia estar desse jeito? A comemoração e os gritos de alegria de Zhao Tian cessaram quando seu corpo caiu no solo. Um forte ronco soou. Aquilo parecia uma terrível besta demoníaca dormindo. Porém, aquele som vinha do estômago de Zhao Tian. Já se faziam aproximadamente 14 dias desde a sua última refeição, e o seu corpo já estava sem energia alguma. Quando o garoto caiu, Gold se materializou para fora e disse para o macaco rei dos ventos: Traga algo para esse idiota comer. Sim, meu lorde. O macaco rei dos ventos azuis saiu e rapidamente retornou com diversas frutas, peixes e água. Ele os colocou na frente de Zhao Tian e começou a devorar aquilo como se fosse um buraco negro. Após terminar aquela refeição, Zhao Tian olhou para Gold e perguntou: Gold, eu posso sentir o poder espiritual correndo em meu corpo, mas por que ele é dourado? A pergunta do Zhao Tian fazia sentido, porque após ler diversos livros ao longo dos anos, em todos os registros, contavam que as cores das veias espirituais podiam ser azuis, vermelhas, verdes, brancas, marrons, e alguns registros diziam existir até mesmo veias espirituais negras. Cada cor definia uma certa afinidade elementar do indivíduo, sendo que veias azuis possuíam afinidade com os elementos da água e trovão. Veias vermelhas possuíam afinidade com o fogo. Veias verdes possuem afinidade com poderes curativos e alquimia, ou seja, vida. Veias espirituais brancas possuem afinidade com o ar. As marrons possuem afinidade com a terra. E as negras diziam-se ter afinidade com a escuridão e morte. Mas quase não haviam relatos de pessoas que as possuíam. Contudo, veias espirituais douradas, simplesmente não havia nenhum relato de alguém que a possuísse. Elas são douradas porque a afinidade elemental que possuem é com a luz. Mas que pergunta idiota! Gold respondeu enquanto olhava estranhamente para Zhao Tian. Ele parecia não entender o motivo daquela pergunta. Gold, desculpe a minha ignorância, mas, em todos os livros de história, não possui nenhum relato de veias espirituais douradas. Zhao Tian prontamente explicou. Ao mesmo tempo, Zhao Tian estava confuso. Gold disse aquilo numa naturalidade extrema, como se fosse absolutamente normal alguém possuir veias espirituais douradas. Hahaha.
Então aquele velho fez até mesmo isso? Ele até mesmo eliminou as veias douradas deste mundo? Gold gargalhou enquanto murmurava. O que quer dizer com isso? Zhao Tian não entendeu nada daquilo que o Gold disse. Haha, deixe para lá. O que tinha para ser explicado sobre essas veias já foi dito. Gold encerrou o assunto. Afinidade elementar com a luz. De uma forma ou de outra, isso vai abalar o mundo, murmurou Zhao Tian. Gold. Haha, por que diz isso? Zhao Tian. Nesse mundo, quem cultiva alguma técnica marcial relacionada à luz são aqueles que possuem as veias espirituais brancas. Porém, são técnicas quase inúteis em combate. Elas servem apenas para se fazer clarões de luz, com o intuito de cegar momentaneamente seus oponentes, ou criar lanternas para adentrar em lugares escuros. Hahaha! A luz serve apenas para criar vagalumes e acender as bundas de alguns idiotas? Hahaha! Então, moleque, quando você começar a dominar as técnicas da luz, você realmente vai chocar o mundo. Hahaha! Gold gargalhou incessantemente, enquanto pensava em como as pessoas de hoje cultivavam e tratavam a luz.